Salve, salve, minha gente. Muito bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite. Novamente, esse que vos fala, João Victor Andrade de Lacerda, e a gente vai dar sequência aqui agora com a nossa terceira aula. Então, na primeira aula, a gente falou sobre os anfíbios propriamente ditos, né? Na segunda, sobre possibilidades de se trabalhar com esse grupo, né, com os anfíbios em iniciativas, em projetos de ciência cidadã, mais especificamente detalhando um pouco mais sobre o projeto Cantoria de Quintal. E nessa terceira aula de hoje, a gente vai falar sobre a atuação desse projeto do Cantoria de Quintal numa perspectiva escolar, tá? A Cantoria de Quintal nas escolas, na sala de aula. Pois bem, num projeto de ciência cidadã, tá, envolvendo anfíbios nas escolas, a gente pode responder a diferentes perguntas com extrema relevância, tanto para a ciência, quanto para a conservação, quanto para a educação, tá? Uma delas é quantas espécies de anfíbios anuros podem existir na minha localidade, quer seja o bairro, a escola, a vizinhança, enfim. A outra é, os sons que foram gravados, será que os sons que foram gravados na minha localidade são de quais espécies de anfíbios? Será que as espécies que vocalizam na minha localidade são as mesmas ao longo de todo o ano? Ou será que elas mudam ao longo do ano? Ou seja, será que existe algum padrão de sazonalidade? Qual espécie mais comum em todos os registros de vocalização da minha localidade? Ou ainda, será que apareceu nos registros de vocalização alguma espécie rara ou ameaçada de extinção? Então, aqui só alguns exemplos de perguntas que podem ser utilizadas para nortear, para direcionar o interesse, a curiosidade, enfim, das crianças, dos estudantes como um todo, tá? Mas apesar dessas perguntas, né, serem ótimas para direcionar um projeto de pesquisa, o nosso primeiro contato com as escolas, normalmente, ele se dá através de aulas, de palestras, de exposições, de participação em feiras científicas, né? Então, por exemplo, aqui na MF Antônio Gonçalves, uma escola rural aqui do município de Santa Maria de Jetibá, vizinho aqui do lado. Então, aqui, essa é uma das maneiras da gente ter o primeiro contato para sensibilizar os alunos sobre a importância, sobre a diversidade de anfíbios, sobretudo de forma o mais contextualizada possível com a realidade, com a biodiversidade que os cercam, tá? E aí, é claro, ao longo dessas palestras, a gente fala sobre o projeto Cantoria de Quintal, transmite o protocolo, em alguns casos a gente consegue testar esses protocolos ali durante as atividades, enfim, esses eventos, né, eles costumam ser um ótimo ponto de partida para se começar um projeto de ciência cidadã em escola. Aqui mais um caso de feira, de exposição, agora na MF Vitor Hugo, aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pinto Coelho, essa sim em Santa Teresa, eu adoro essa foto, olha o tanto de mãozinha que tem levantada aqui, tá? Isso aqui é uma turma de 7º ano do ensino fundamental. Cada mãozinha dessa aqui levantada é para tirar uma dúvida ou para compartilhar uma experiência em relação aos anfíbios. Isso sempre me toca bastante, né? A forma como o interesse, enfim, o interesse já está ali nos alunos de alguma forma, né? A gente só precisa entender um pouco melhor, organizar um pouco melhor esses interesses e saber explorar numa dinâmica, numa perspectiva de projeto de pesquisa, num processo de construção de conhecimento científico propriamente dito. E aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Prete, né? Então a gente já lançou uma sementinha em diferentes escolas, em 5, 6 escolas aqui da região. E aqui eu vou escolher falar um pouco mais sobre a Frederico Prete, que é onde eu acho que essa semente já germinou, já está começando a brotar, né? Dar frutos, ou seja, uma relação um pouco mais madura, uma escola que a gente frequenta desde 2021, tá? Pois bem, essa escola é bastante estratégica aqui para nós. Bom, esse aqui é o município de Santa Teresa, tá, gente? No Espírito Santo. E cada pontinho desse aqui não tem nada a ver com ciência cidadã. Esses pontos a gente mapeou, cada
ponto desse é um registro de anfíbio presente na literatura, ou bases de dados, plataforma como GBIF, SpeechsLinks, IBBR, enfim. Santa Teresa tem conhecido cerca de 6.000 registros de anfíbios. Isso é um número bastante expressivo, tá? Mas é interessante a gente notar que a grande maioria, a maioria esmagadora desses registros, está aqui próximo à cidade de Santa Teresa, nas unidades de conservação aqui, né, mais a leste aqui do município, tá? Que coincide com as áreas mais preservadas, enfim. Mas que apesar desse elevado número de registros, a gente tem lacunas de conhecimento bastante expressivas ainda, como olha aqui na região oeste do município, tem pouquíssimos registros, ou na região norte, noroeste, a gente tem também pouquíssimos registros, né? Ou seja, é uma lacuna de conhecimento ainda muito grande, há muito o que se investigar, há muito o que se aprender, há muito o que se conhecer sobre os anfíbios de Santa Teresa. E uma dessas lacunas coincide justamente com a localidade da escola Frederico Preti, tá? Que é uma escola numa área meio de transição urbana com rural. Urbana mesmo assim, uma cidade super pequenininha, tá? Mas enfim, se você pergunta para alguns alunos se eles são da área urbana, da área rural, a gente vê de vez em quando que vizinhos, uns dizem que é da área urbana, outros dizem que é da área rural, ou seja, isso não é muito claro nem para eles. O fato é, uma cidadezinha muito pequena, cercada de área rural, tá? E aí, nessa lacuna, a gente começou uma série de atividades, palestras, feiras, enfim, sempre falando de anfíbios de forma contextualizada, ao meio ambiente como um todo, atividades de educação ambiental, sensibilização ambiental, alfabetização científica, falando sobre o projeto, passando mais uma vez protocolos, conversando muito com os professores, coordenadores pedagógicos, enfim. E aí, logo nos primeiros meses de projeto, a gente ficou bastante surpreso. Que logo nos 3, 4 primeiros meses de projeto, a gente já começou a receber alguns registros realizados por essas escolas, seguindo o protocolo do Cantoria de Quintal, né? Que é de enviar, resgatando lá nossa última aula, né? Enviar registros, sobretudo sonoros, através do aplicativo WhatsApp usando o celular. Tá? Eu digo sobretudo sonoros porque é óbvio, fotografia, vídeo, tudo é super bem-vinda, tudo é super bem-vindo no contexto do projeto. E olha só que interessante, agora sim, pontos do Frederico Preti, pontos dos estudantes. Cada pontinho desse amarelo aqui representa um registro enviado por estudantes do Frederico Preti. Então, a gente já recebeu de 36 estudantes, aqui 36 estudantes, alguns professores também, mas a grande maioria estudantes, é claro, cerca de 200 arquivos, tá? De quase 30 localidades distintas, e eles já registraram aí cerca de 22 espécies de anfíbios. Isso aí dá cerca de pouco menos de 20% de todas as espécies que são conhecidas para o município. Ou seja, números super expressivos, né? Então, a lacuna que a gente tinha de conhecimento que a gente tinha aqui nessa região já não é mais tão grande assim. A gente já conhece bastante coisa que tem por ali. É óbvio, mais uma vez, né, conforme eu já falei na aula passada, quando a gente falava do projeto como um todo, não focado em escola, aqui, mais uma vez, a grande maioria desses registros são registros ali do quintal, de beira de estrada, enfim, de dentro da escola. Então, representam espécies, na maioria das vezes, espécies comuns, de ampla distribuição, espécies generalistas, né, que ocorrem em áreas alteradas, mas de vez em quando essas crianças já nos surpreenderam com registros bastante interessantes. Então, duas das espécies registradas, elas nunca haviam tido sua ocorrência confirmada para o município de Santa Teresa. É a primeira vez que duas dessas espécies é encontrada no município de Santa Teresa, graças à contribuição dessas crianças. E, eventualmente, também a gente tem registro de uma outra espécie que não é generalista de ampla distribuição, mas que, pelo contrário, são espécies ou pouco conhecidas ou espécies ameaçadas, enfim, como o sapinho de chifre. E aí a gente ficou pensando, poxa, que legal, né? O projeto está saindo super, né? Está tendo um envolvimento dos alunos, os dados estão chegando, que interessante. E aí a gente ficou pensando em o que a gente poderia fazer para essas crianças seguirem, né? Seguirem engajadas, elas seguirem interessadas, seguirem participando e mais do que isso,
como trazê-las para um passo a mais nesse processo de construção de conhecimento científico. Então, vocês viram ao longo desse curso, né, que existem os projetos de ciência cidadã, eles podem ser classificados de acordo com o nível de colaboração do cidadão cientista. Então, a gente tem aqui o projeto contributivo, em que o cidadão cientista ele costuma participar de apenas uma das etapas do processo de construção de conhecimento científico, como, por exemplo, na coleta de dados. E a gente tem aqui os projetos colaborativos, em que o cidadão cientista participa em mais de uma etapa de um projeto científico, como na coleta ou na análise de dados. Então, a gente se deparou com o seguinte desafio: como transformar o nosso projeto de um projeto contributivo em colaborativo, ou seja, como engajar esses estudantes em uma etapa a mais desse projeto, que não seja apenas, aspas nesse apenas, tá? Que não seja apenas o envio de registros. E a gente começou a dar um pouco mais de atenção para as fotografias que eles enviavam dos anfíbios ali, da residência, da vizinhança, tá? É óbvio que algumas fotografias elas são quase indecifráveis, né? A gente não consegue identificar, enfim, apesar de serem todas muito bem-vindas, algumas fotografias elas são pouco informativas taxonomicamente, né? Ou seja, para a gente identificar a espécie. Outras, porém, são muito boas. Algumas fotos são muito boas e muito informativas, e com essas fotos a gente consegue sim identificar as espécies. E aí a gente reparou que a gente estava recebendo cada vez mais fotos e, por algum motivo, cada vez menos gravações, né? Menos registros sonoros. E a gente pensou em tentar utilizar essas fotografias para dar um passo a mais, digamos assim, na nossa relação com os alunos. E aí a gente pensou em montar um guia, um e-book, né? Um guia fotográfico, um guia, enfim, um livro digital falando dessa experiência e usando as fotografias dos alunos para ilustrar esse livro. Tá? Esse livro está em construção ainda. Ele tem como título provisório ainda, talvez, que é Anfíbios de Barracão. O município dessa escola é São João de Petrópolis. Município não, distrito, porém, porque está no município de Santa Teresa. Mas a cidade, todo mundo lá só se refere à própria cidade como Barracão. Então a gente passou aí por um processo democrático de votação envolvendo os estudantes para saber se eles queriam se referir como anfíbios de Barracão ou anfíbios de São João de Petrópolis, e foi unânime assim, todo mundo preferiu usar anfíbios de Barracão, tá? Então a gente está construindo esse livro a partir de várias mãos, sendo essas crianças, sendo esses estudantes autores, aqui está cada um, a gente está botando uma breve descrição, cada um está escrevendo sua breve descrição, sua breve mini biografia aqui, tá? E mais do que isso, eles estão descrevendo os próprios quintais, tá? Sobretudo ali onde tem um ambiente com água, que eles registram muitos anfíbios, então a gente vê aqui que tem bem uma característica de propriedade rural, né? Um quintal grande, pomar, com riacho, com córrego, ou brejo, enfim. Eles estão descrevendo esses corpos d'água, essa está sendo uma das participações deles na elaboração desse livro. A gente vai ter espaços aqui, que é o espaço que a gente está chamando do especialista, com informações um pouco mais precisas, um pouco mais detalhadas sobre a espécie e distribuição. E temos também páginas para que a gente está chamando de espaço do cientista cidadão, em que eles estão falando um pouco mais sobre o dia do registro, o evento do registro, falando um pouco mais daquela espécie, se é uma espécie que eles veem sempre por aí, está sempre na casa deles, ou se não, é uma espécie que só aparece na chuva, enfim. A gente está tentando despertar a atenção deles para isso e eles estão reportando esses registros nesse nosso futuro, nesse livro que será futuramente publicado. E assim, é claro que o livro vai ser o ápice dessa relação, vai ser super interessante e tal, mas o processo, o meio do caminho, ele é bastante amadurecedor também para mim, para os estudantes, para os professores e tal, e tem sido bastante curioso e bastante prazeroso.
A gente tem um grupo de WhatsApp, né, onde a gente compartilha as fotos, as gravações, enfim. E de vez em quando a gente se depara, se surpreende com algumas passagens. Eu separei aqui estrategicamente uma que eu achei bastante interessante. Então eles sempre mandam essas fotos lá, né? E eu nunca entrego logo de cara. Eu gosto de dar uma provocada. E aí, qual que é essa espécie? Sabe? A gente já viu aqui, a maioria das vezes é um registro, né? Repetido. Então, em algum momento eu já posso ter falado para eles qual que é. Então eu fico testando assim se eles estão aprendendo a identificar alguma coisa nesse sentido. E aí a gente recebeu, né, essa fotografia e eu perguntei, e aí? Alguém arrisca um palpite de qual espécie seja essa? E aí eu me surpreendi com uma resposta, tá? Um dos alunos falou, ó, eu tinha pesquisado e apareceu um nome estranho, esse aqui, Filomedusa salvage. E por que aqui? Aqui me chamou a atenção dois pontos. Um, eu tinha pesquisado e apareceu um nome estranho. Poxa, quem pediu para aquele aluno pesquisar alguma coisa sobre sapo, né? Qual foi a motivação dele? Por que, que ele estava fazendo isso na hora que ele podia estar brincando, jogando? Então, ver um aluno motivado a pesquisar na internet sobre um registro, sobre anfíbio, isso para mim já é assim, algo que me deixa assim, algo que eu considero bastante gratificante. Um outro ponto que chamou muita atenção é Filomedusa salvage, né, que é um nome científico. Eu nunca usei nome científico com eles, eu sempre uso nome popular. Então é a primeira vez que surge de forma espontânea um nome científico nessa história. Achei isso interessantíssimo também. A espécie não era Filomedusa salvage, mas eu achei excelente porque eles acertaram o gênero já, tá? Aí eu falei, olha, essa, né, já que nós estamos falando de nome científico, eu vou dar corda. Falei, ó, essa é uma Filomedusa burmeister, né? É muito próximo, né? Como se fosse uma prima da salvage, vamos dizer assim. Mas é uma Filomedusa burmeister. Eu falei, esse nome estranho que você se referiu é um nome científico. E aí depois surge um outro aluno falando assim, tá, mas afinal então, qual que é essa salvagem que o meu colega viu lá? E aí o mesmo aluno fala, né? Um perguntou, a curiosidade saiu de um, e o outro colega dele falou, ah, mano, calma aí. Aí ele foi lá, mais uma vez entrou na internet, teve essa motivação, investiu esse tempo, pesquisou lá quem que era a Filomedusa salvage e mandou uma foto aí no grupo para os colegas verem, né? E aí ele mesmo fala, realmente essa salvagem é diferente, né? É diferente da que eu vi aqui em casa, da que eu acabei de registrar. Aí eu falo, é diferente, mas é muito parecida. É uma prima dela, que a salvagem é uma prima dela que habita o sul do Brasil e outros países, como Argentina, Paraguai. E aí ele falou assim, ah, tá. E eis que uma terceira colega, né, entra na conversa e fala, deve ser uma Filomedusa camba, mas é só um palpite, tá? Aí eu falei, olha que legal, mais um nome científico. Obviamente ela buscou isso na internet e chegou também aí quase na espécie, mas acertou o gênero. E aí eu aproveito para aprofundar um pouco mais, falo, olha, gente, existem várias espécies chamadas de filomedusa. A gente tem a filomedusa burmeister, que ocorre aqui na nossa região, que é essa aí que o amigo fotografou. A gente tem a salvage, que ocorre no sul do país ou na Argentina. A gente tem a bicolor, que é uma filomedusa que ocorre na Amazônia. E por aí vai. São todas espécies distintas, espécies diferentes, mas elas são muito parecidas realmente. Então, tipo assim, né? Chegar em gênero já está ótimo, né? Chegar com a identificação até gênero está ótimo. Mas por que eu acho essa passagem bastante interessante? Né? Claro que ela é anedótica e tal, mas, bom, primeiro, o interesse deles de estar pesquisando, interagindo, eles fazendo pergunta e eles respondendo, né? Eu acho isso interessantíssimo. Mas mais do que isso, para quem está desde o início do processo, né, participando dessa construção, é muito interessante pensar que há meses atrás eu entrava em sala de aula, né, trabalhando com anfíbio, gente. A gente tem que se policiar em relação ao uso do termo perereca, por exemplo, porque senão cai no pejorativo, cai na brincadeira, começa todo mundo a dar risada e a coisa não vai.
olhando essa conversa, a gente vê que não tem mais espaço para isso. A coisa já amadureceu, já envolveu a tal ponto que nós estamos discutindo nome científico, conversando em nome científico, e por que não a gente está conversando sobre biogeografia de um gênero na região neotropical, né? Então eu acho essa passagem, mais uma vez, eu sei, é anedótica, mas ela ilustra bastante o amadurecimento em relação ao tema. E aí eu fico extremamente satisfeito, eu acho extremamente gratificante quando esse tipo de coisa acontece. Parte desses resultados a gente publicou, tá, numa revista científica, enfim. A gente publicou parte desses resultados juntos com outros colegas do grupo da Natália, alguns deles professores de vocês aqui nesse curso, tá? Cada um dividindo experiência sobre seu respectivo projeto, enfim, parte desses resultados a gente já apresentou na literatura científica. Eu vou ver se eu deixo esse artigo para vocês também como uma leitura complementar, tá? Esses trabalhos, né, com sala de aula, com os estudantes, enfim, eles têm sido extremamente produtivos, promissores, gratificantes, e a gente tem cada vez mais tentado estreitar essa relação com as escolas, tá? Inclusive com os professores, tá? Então, no ano passado, eu e outros colegas, cada um trabalhando com um seu próprio projeto de ciência cidadã, trabalhando com grupos biológicos diferentes. Então, tem projeto com borboleta, projeto com qualidade da água, projeto com aves, projeto com répteis, enfim. A gente se reuniu e organizou um curso com supervisão da professora Natália também, um curso que a gente intitulou de Ciência Participativa na Mata Atlântica, que tinha aí como um dos principais objetivos tentar apontar estratégias que otimizassem o engajamento, o interesse dos estudantes por temas de ciência, tá? E mais especificamente por projetos de ciência cidadã, tá? E aí a gente apontava estratégias de se trabalhar, a gente apontou estratégias de se trabalhar esse tipo de abordagem em sala de aula, utilizando como referência a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. E esse curso culminou com a produção de 5 livros, de 6 livros, de uma série de 6 livros, tá? Cada um tratando de um projeto. Esses livros eles foram escritos, a primeira versão deles foi escrita antes desse curso e foi validada, revisada por esses professores. Tá? Essa publicação deve sair ainda esse semestre. E aqui eu destaco, obviamente, o projeto o Coachos de Ciência e Educação, que trata sobre temas de anfíbio, temas científicos, como trabalhar com anfíbios numa perspectiva científica na sala de aula, mais especificamente utilizando protocolos do projeto Cantoria de Quintal. Então, aqui no âmbito do ensino fundamental, tá, uma das atividades recomendadas é justamente em relação à organização dos dados das gravações, tá? Então é interessante que os alunos eles sejam estimulados, sejam orientados a realizar algumas anotações básicas em seus cadernos ali no contexto das gravações que eles realizaram, tá? Então, como eles nomearam o arquivo, é interessante eles terem isso anotado, tá? Qual foi a data, tá? Qual foi o horário que eles fizeram aquela gravação, onde eles estavam, tá? Se era na rua, se era numa praça, num parque, estavam no quintal de casa, no pomar, enfim, alguma descrição bastante breve, bastante simples sobre o local da gravação. Se havia ali ou não, por exemplo, um corpo d'água, um riacho, um brejo, um chafariz, enfim, alguma coisa assim que potencializasse a ocorrência de anfíbios, né? Se havia ou não chovido no dia da gravação, tá? Ou seja, fatores aí que a gente sabe que são sabidamente importantes, determinantes para a ocorrência de anfíbios, tá? E por que não até a estimativa dele, da criança, em relação ao número de espécies que ela gravou. E aí depois a gente, né, pode fazer algum tipo de comparação com a validação dos cientistas para saber se para a gente ter uma noção, acessar aí até que ponto, né, a desconfiança, o palpite da criança chegou próximo ou não da realidade.
E a partir, né, dessas anotações, aí abre-se um leque enorme de possibilidades a serem exploradas em sala de aula, tá? Como, por exemplo, a divisão de grupos, tá? Então a turma pode ser dividida em grupos e organização dos dados em tabelas para facilitar a interpretação do conjunto de dados, tá? Então, os grupos podem fazer, tá? Ou o professor chamá-los ao quadro para construírem juntos, tá? Uma tabela só para a turma inteira, enfim. E aí a gente pode ter nessa tabela uma variedade enorme de informação, tá? Aqui só uma sugestão, a gente tem a divisão da turma em grupos, tá? A gente pode tomar uma nota aí do tipo de arquivo, se foi áudio, se foi vídeo, se foi foto, tá? Ainda que a gente sempre incentive o envio de áudio, mais do que os outros arquivos, os outros tipos de arquivos são muito bem-vindos e muitas vezes, com frequência, a gente recebe fotos também, por exemplo, tá? A data daquela gravação, o horário daquela gravação, a duração da gravação, tá? Quantos segundos tinha, quantos minutos tinha, o local que o estudante, que o aluno anotou, fez a gravação, se tinha ou não corpo d'água, se tinha chovido ou não, e o número de espécies, está aqui a tabela, para facilitar a visualização, a distribuição desses dados, tá? E com essa tabela já montada, já organizada, tá? A gente consegue, obviamente, explorá-la, fazendo perguntas e obtendo respostas de diferentes níveis de complexidade, a depender da turma, a depender do público-alvo, é claro, tá? Para turminhas do segundo ano, por exemplo, a gente pode. Essa organização de dados nos permite, por exemplo, responder qual foi o tempo de duração de cada uma das gravações, ou qual foi o intervalo entre cada gravação realizada em um mesmo dia, tá? E essas perguntas são bastante interessantes para desenvolver as habilidades de noção de intervalo de tempo nessa turma, tá? A partir dessa organização de dados também, os alunos podem ser incentivados a responder perguntas como: quantas gravações foram realizadas pelo grupo, tá? Pelo grupo como um todo, a turma, ou só pelo grupo ao qual aquele estudante está inserido ali na divisão proposta pelo professor na sala de aula, tá? Quantas das gravações foram realizadas durante ou logo após a chuva, tá? O que tinha em comum nos locais em que as gravações foram feitas, tá? Eram todos eles, ou parte deles, ou a maior parte deles era afastado da cidade ou não era, possuía corpo d'água ou não possuía, enfim. E aí, responder essas perguntas, tá? É bastante importante, é bastante interessante para o desenvolvimento da habilidade de interpretação dos dados vindos aí de um contexto ambiental, tá? E essa facilidade, esse desenvolvimento de habilidade de interpretação é fundamental para eles conseguirem, para eles aprimorarem a elaboração de conclusões a partir desses dados, tá? Ainda aí na perspectiva da área de conhecimento da matemática, tá? É muito interessante também, a partir dessa organização dos dados, tá? A exploração das informações a partir da construção e ou interpretação de gráficos, tá? Quer sejam gráficos construídos a partir de planilha eletrônica ou em papel milimetrado à mão na sala de aula, tá? Então a construção do gráfico é uma outra forma de se explorar toda essa informação captada por eles, pelos próprios estudantes, tá? E a gente pode explorar isso de diversas maneiras a partir daquela tabela, tá? A partir dos dados organizados. Aqui só um exemplo, né? Um número de gravações por cada grupo, que a turma foi dividida. Aqui, no caso hipotético, a turma dividida em 5 grupos. A gente consegue visualizar qual grupo teve mais gravações, para qual grupo tivemos menos gravações, e diferentes formas de se representar isso também graficamente, né? Aqui um gráfico de barra, aqui um gráfico em formato de pizza e tal. E o que é fundamental, né? Que é bastante importante, é que eles tenham noção de que aqui eles estão lidando exatamente com os mesmos dados que estavam lá na tabela que eles fizeram, tá? É só uma diferente maneira de visualização, tá? Para facilitar a interpretação, tá? Facilita bastante, pode facilitar
bastante a interpretação a depender do conjunto de dados, tá? Então, aí a construção e interpretação de gráficos, mais uma possibilidade a ser explorada em sala de aula a partir desses dados. Os dados também podem ser usados, de certa forma, para aproximar, tá, os estudantes ao método científico como um todo, tá, ao rigor científico. Como, por exemplo, em relação às amostragens, tá, satisfatoriedade amostral, em relação aí às pesquisas amostrais. Tá? Então, os estudantes eles podem ser estimulados, eles podem ser confrontados, perguntados, tá? Questionados aí a partir das seguintes perguntas, tá? Será que os cantos das gravações que eles fizeram, que a turma fez, que cada grupo fez, enfim, será que esses cantos representam todos os anuros da região? Tipo, ou seja, né, será que só com essas gravações a gente consegue identificar todos os anuros que ocorrem numa dada localidade? Sim ou não, né? Se quisermos saber as regiões em que mais encontramos anuros na cidade, a gente poderia responder isso só a partir das gravações que fizemos, tá? Ou seja, cada pergunta ela exige um desenho amostral específico, tá? Com aquelas gravações que os alunos fizeram, é sim possível de responder várias perguntas, porém outras mais amplas não, tá? Então isso é bastante interessante para contextualizar os alunos em relação a essa questão amostral tão marcante, tão cara ao método científico. Saindo aí da matemática, né, entrando um pouco aqui em ciência da natureza, é interessante explorar, é interessante abordar, né, já que os estudantes estão tendo essa lida direta com a diversidade de anfíbios, eles estão, né, na lida constante com esses dados, a partir do projeto, é interessante aproveitar também o gancho para abordar um pouco sobre os diferentes níveis de organização e classificação dos seres vivos, né, quais são os critérios, como eles são classificados, enfim. E por que não, né, deixar claro que, dentre esses vários critérios que existem, um deles é inclusive o bioacústico. A gente consegue organizar, separar, delimitar espécies a partir dos seus cantos. E isso, né, não se engane, não é só em relação aos anfíbios, isso também serve para outros grupos, como aves, enfim. Essa classificação toda também pode ser abordada a partir do projeto, tá? Uma outra abordagem possível também é aí a partir do cenário ambiental, né, de conservação. Então, os estudantes eles podem ser estimulados também a responder as seguintes perguntas, por exemplo, tá? Então, observando as características das gravações, quais vocês acham que são as maiores ameaças para esse grupo animal, tá? Para os anfíbios? Quais atividades vocês acham que contribuem para esses impactos? Esses impactos podem afetar também outras formas de vida, tá? Então, trazendo bem aí para essa coisa da conservação do meio ambiente, ecologia, tá? Conscientização ambiental, enfim, saúde planetária. Isso aí pode vir acompanhado de urbanização, pode vir acompanhado de uma discussão específica sobre a questão da água, né? Que é um assunto bastante caro à nossa sociedade moderna, a qualidade da água, como, né, a gente falou lá nas nossas aulas introdutórias sobre a permeabilidade da pele, do ovo, enfim, o quanto que esses animais, que esse grupo de animal é dependente da água, né? Então aí até que ponto a poluição da água pode afetar, enfim, existe uma série de debates, uma série de discussões que podem ser estimuladas a partir do tema, tá? Então, minha gente, esses foram só alguns exemplos de aplicação. Eu vou deixar esse livro, tá, que a gente produziu, esses livros que eu acabei de me referir, vou deixar eles como sugestão de leitura complementar para a Natália passar para vocês, tá bom? E é isso. Chegando ao fim do módulo, agradeço imensamente pela atenção de vocês. Estou deixando aqui meu contato de e-mail logo abaixo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, alguma curiosidade, não precisa hesitar em fazer contato. Quem quiser fazer por WhatsApp, rede social, Natália tem meu contato, vocês têm o contato da Natália.
estamos à disposição. Um grande abraço para vocês e espero que o curso esteja sendo extremamente proveitoso para vocês.